luz e houve luz. Quando Jesus nasceu, resplandeceu a luz nos céus. Deus é luz. 1 João 1,5. Viu aí? 1 João 1,5? Onde ele diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se a gente pensar o que é treva, escuridão, nós estamos constantemente na luz e, ao mesmo tempo, inseridos nas trevas. Não tem como você separar isso, nesse sentido ambiental. Nós estamos nas trevas porque vivemos neste mundo caído, pecador. É um mundo em trevas ainda. Mas entramos na luz e dispersamos as trevas, né? Quando estamos exercendo a nossa função de cristão. Então eu consigo dispersar as trevas quando eu estou na luz. E segunda declaração da natureza essencial de Deus é que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vai lá em João 4,8, 1 João 4,8, que vai falar justamente que Deus é amor. Onde ele diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É tão simples e direto. Deus fala diretamente para nós. Não é uma analogia. Você não precisa contextualizar. Porque quando ele diz Deus é amor desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Deus sempre é. Ele é o eu sou. Então não existe interpretação aqui. Você não precisa se interpretar aqui. O que Deus está falando para mim? Ele está dizendo que Ele é amor. Interessante. Então, e aí? O que significa isso para mim? Deus, Ele é amor. O amor, ele é definido aqui como não é definido como uma ação, aqui especificamente, nem mesmo como um traço de caráter, mas como uma parte essencial da natureza de Deus. Preste atenção nisso daí, como é diferente. Não é ação, não é emoção, mas é uma parte essencial da natureza de Deus, que Deus, Ele transmite para nós. Tá? É um poder que Ele transmite para nós. Parte essencial da natureza de Deus, Ele transfere a cada um de nós, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, é uma parte essencial que foi obscurecida com o pecado, mas que Deus nos dá o retorno através do próprio Espírito que habita em nós agora. Quando você entregou sua vida a Cristo, quando você levantou a mão, eu aceito Cristo. Não foi o ato de levantar a mão, ou o gesto de levantar a mão, mas o que aconteceu no seu coração? Naquele momento eu recupero aquilo que Deus tinha para mim, que é uma parte da natureza dele, a natureza santa, a natureza pura, que nós perdemos. Então, quando eu recebo Cristo, eu estou recebendo as dádivas do Senhor, fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito está em nós já recebemos. Se nós já recebemos, nós precisamos apenas exercer. Então eu preciso exercer. Não adianta eu guardo o fruto do Espírito, mas não exerço. No momento que eu estou necessitado de exercer, o próprio Espírito me fortalece para isso. Por exemplo, domínio próprio. Eu sou ofendido, aí de repente eu quero revidar. Como é que eu revido? Senhor, a justiça é do Senhor.
E aí você exerce o fruto do Espírito de domínio próprio. Mas vão ter pessoas que vão dizer assim, rapaz, se eu fosse você, eu dava na lata. Acabou. Não é assim, queridos. Na vida cristã é diferente. É muito diferente. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Não é verdade? Deus, Ele é amor, Ele é luz. O amor é definido não é definido como uma ação, nem um traço de caráter, mas é uma essência da natureza de Deus. A bondade de Deus, ela é a expressão distinta, nobre, superior da sua glória. Há 3 pedidos gerais que você deve fazer quando você ora por você e pelos outros. Quais são os 3 pedidos? Que eles e eu cresçamos em santidade. Esse é o primeiro. Que eles e eu me incluo, não é só eles não. Ah, Senhor, que essa pessoa cresça em santidade. Aí você não está pedindo para você mesmo. Você precisa crescer em santidade. Então essa é uma. Qual é a outra? Humildade. Senhor, que eles e eu cresçamos em humildade. E o terceiro? Em amor. Que eu e eles cresçam em amor. E aí? Desses 3, no entanto, o amor tem prioridade. Porque o amor é a base. Se você não ama, você não faz os outros. Se você não ama, você não consegue exercer os outros. Então você precisa começar com o amor. Pois se amo a Deus, procurarei ser santo, e se eu amar as outras pessoas, buscarei ser humilde, buscarei a humildade, pondo os interesses delas antes dos meus. É fácil você fazer isso? Colocar os interesses dos seus irmãos, do seu irmão, antes dos seus? Jesus fez isso. Ah, mas Jesus era Deus. Não, Jesus foi homem, 100% homem, sem pecado. E quem foi que tirou os nossos pecados? Para exercer o que devemos exercer para absorver o caráter de Deus. Então, é difícil. Segundo, o amor dá a qualquer preço. Primeiro, Deus é amor. Agora, o amor dá a qualquer preço. Como se quando você ouve essa frase, é fácil de você entender, né? Você sabe o que está falando? O amor dá a qualquer preço. Qual o exemplo do amor que deu a qualquer preço? É Jesus. Eu agora, exercendo o amor, eu vou dar o amor a qualquer preço. Como é isso? Em 1 João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá para o capítulo 3, verso 16. Três 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eita, não era dar a vida só para o cônjuge, e agora está dizendo que tem que dar a vida pelos irmãos? Você como homem, dentro do casamento, você tem que fazer igual Cristo, dar a vida pela igreja, dar a vida pela noiva. Aqui ele está dizendo dar a vida pelos irmãos. Eita, então, pastor, o negócio ficou mais difícil ainda. Uma coisa é você amar, outra coisa é você dar a vida pelo aquele que você ama. E aí? Estamos perdidos, né? Sabe o que significa isso, meus queridos irmãos? É o custo do discipulado. Eu, quando entro na vida cristã, não sou eu que
tomei a minha decisão, foi Deus que tomou por você. E Ele dá todas as ferramentas necessárias para você exercer a sua santidade cristã dentro do corpo de Cristo. Entende? Não foi eu que decidi, foi Deus que decidiu por mim. Sabe por quê? Porque pela razão, fazendo as contas, sentando, pegando o seu computador, pegando o Excel e fazendo todas as contas, colocando ali qual é o custo que eu vou ter para ser cristão, para ser filho de Deus. Qual é o meu custo? Você vai somar tudo, vai colocar tudo na ponta do lápis e você vai ver que você vai ter muito prejuízo na sua percepção sem Deus, sem o Espírito de Deus te levando, te orientando, te dando condições para você fazer tudo o contrário do mundo, indo na contramão do mundo. Então, quando você senta, antes de receber Cristo, para fazer as contas de que é ser cristão, você jamais diria, eu vou ser cristão por minha própria razão. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Depois que eu entro, eu vejo, meu Deus, o custo é muito elevado. Mas sabe de uma coisa? Você descansa no Senhor. Você descansa no Espírito que está em você. Você tem a certeza de que, por mais que seja difícil, Deus vai trabalhar na minha vida de alguma forma. Ele vai arranjar circunstâncias para você exercer tudo aquilo que você precisa exercer do fruto do Espírito. Começando pelo amor. A ideia fundamental aqui é que o amor dá, mesmo tendo de pagar um grande preço. Jesus deu a vida dele por nós. O preço foi altíssimo, era infinito, mas Deus o Pai e Deus o Filho nos amaram tanto que não hesitaram em pagar o preço para satisfazer a nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual era a nossa necessidade? Sair da perdição eterna. Sair do caminho que levava ao inferno. Viver eternamente longe de Deus. Com um corpo, sim, sofrendo todo o tempo. Choro e ranger de dentes. Expressões que a gente nem entende corretamente. Deus não dá essa condição para a gente imaginar isso. E eu não vou seguir a Cristo por medo de ir para o inferno. Porque esse não é o ponto principal. Eu não vou para Cristo porque eu quero me livrar da condenação eterna. Eu vou para Cristo porque Ele me amou. E Ele me amou primeiro e eu passo a amá-lo pelo que Ele fez por mim. Pela expressão de dar aquilo que era mais importante, sua própria vida por nós. Então, queridos, há necessidades tremendas no mundo de hoje. E nós, cristãos, devemos nos envolver em satisfazê-las. João é muito claro nesse ponto. 1 João 3,17. Olha lá o que diz. Nós vemos 16, agora vamos para o 17. 1 João 3,17. O que diz lá? 1 João 3,17 diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar por necessidades, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente não precisa interpretar esse texto. Ele é claro, é objetivo, é direto, é simples, né? Terceiro, o amor sacrifica para perdoar. O amor sacrifica para perdoar. A segunda passagem na qual João nos instrui, após a sua declaração que Deus é amor, lembra? 1 João 4,8, vá para o
4:9 agora. Volta ali. A gente está num momento de pular para lá e para cá nas Escrituras. 1 João 4:9, de 9 a 11. O que diz lá? Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Uma ênfase maior do apóstolo João. Contundente. Ele não está dizendo em meias palavras, nem para você titubear em que a gente pode interpretar dessa passagem. É muito clara. Não tem como você fugir deste pensamento. Qual o pensamento central aqui? É que Deus deu para que pudéssemos perdoar. Para que pudesse, aliás, Ele deu para que Ele pudesse perdoar. Ele deu para perdoar. Interessante. Ele dá para perdoar. É esquisito isso? Ele está dando para perdoar, não para obter perdão, para perdoar. Ele deu seu Filho para nos perdoar. Essa atitude é algo insano no mundo deste mundo, na sociedade deste mundo. Eu dou para perdoar. Olha, eu vou te dar um presente para você. Você me fez mal, eu vou te dar um presente para você, para eu perdoar você. Não deveria ser o contrário? Como é que pode isso? Como é que a pessoa chega para você e diz assim: olha, você me fez mal, mas vou lhe dar um presente. Esse presente é o melhor presente que eu posso lhe dar. E eu te perdoo. Ele dá o presente e perdoa. Ele precisa dar esse presente para perdoar. Aí quando a gente pensa assim, interessante, você chega para o teu inimigo que te acabou e diz assim: olha, eu quero te dar um presente. É um presente razoavelmente bom. Eu quero te perdoar com esse presente. Deus só pôde nos perdoar com o presente que Ele deu. Jesus. O pensamento central é esse. Amor que alcança. Amor que alcança. Vamos supor, vamos fazer aqui uma ilustração. Preste atenção. Vamos supor, nesse momento, que você está meditando em 1 Coríntios capítulo 13, tá? Sobre o amor. Você percebe a importância do amor e vê a realização prática. Tá? Então você imagina aí a sua atitude. Não sei se isso já aconteceu com você. No mundo corporativo isso acontece muito. Preste atenção. No mundo em que você trabalha, ali que não é separado do mundo espiritual, a gente tem esse dualismo, né? Eu vou para o meu trabalho secular, agora eu vou para a minha igreja que é espiritual. Não, nós estamos sempre na presença do Senhor em qualquer lugar. E você trabalhar num trabalho, essa palavra secular não significa que é errada, você está na promiscuidade, num lugar promíscuo, vamos dizer assim. Então, essa divisão, a gente erra nesse sentido. Onde eu for, eu estou levando a luz de Cristo, independente se onde eu estou indo é a escuridão. Então, assim, você deve perceber essa realização na prática para você entender. Então, você está lá lendo, meditando em 1 Coríntios. O amor é paciente, gentil e não inveja. Você pergunta para você mesmo: sou paciente? Sou impaciente? Você afirma:
eu sou impaciente, indelicado ou invejoso. Não, você faz uma pergunta para você. Eu sou impaciente? Eu sou indelicado ou invejoso para com alguém? Essa é a pergunta. Então, você percebe que tem inveja de José no trabalho, por exemplo, que parece estar conseguindo todas as oportunidades que você não conseguiu ainda. Isso já aconteceu com você? Você olha para outra pessoa e a outra pessoa começa a crescer no trabalho. E você, eita, e eu aqui? Né? Ainda não consegui isso. Aí você começa a ter aquela inveja. Né? Aí você confessa esse pecado a Deus, sendo bem específico ao mencionar José, bem como a sua reação pecadora à felicidade dele. Então você pede a Deus que o abençoe até mais para dar a você um espírito de satisfação, de forma que não continuará a ter inveja de José, mas sim o amará. Então você poderia memorizar 1 Coríntios 13, 4, que diz: o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então, a circunstância leva você a você citar aquilo que você memorizou acerca do amor. Quando você faz isso, você percebe que tudo aquilo que você sentia ali naquele momento, achando que tá sendo, os seus patrões estão sendo injustos com você, porque deu oportunidade a ele e não deu a você, é assim. E assim pensar nisso, quando vê José no trabalho, você até procura uma forma de ajudá-lo, quando você acha que pode ajudar naquele sentido do crescimento dele, então você faz a mesma coisa amanhã, no próximo dia e no outro dia, até que finalmente vê Deus trabalhando um espírito de amor em seu coração para com José. Assim, o amor é bem uma questão de ação, em vez de emoção. Esse é o amor. Eu tenho ação contra aquilo que eu faço de errado. Eu reconheço que eu sou invejoso, que eu sou orgulhoso. Mas nessas circunstâncias eu vou trabalhar para que eu tire isso do meu interior, do meu coração. Esse exemplo nos dá uma condição de a gente refletir. Muitas vezes nós fazemos o contrário. E deixamos ser levados pela emoção. E ao invés de a gente destruir a inveja, o orgulho, eu faço é fomentar mais o meu orgulho e a minha inveja. Crescendo em amor. O amor que temos considerado só pode ser produzido em nosso coração pelo Espírito de Deus. Paulo, ele escreveu aos cristãos tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 4:9, diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Eu não preciso escrever mais. Interessante, né? Você ouve uma vez, por exemplo, pastor prega, você ouve uma vez, você anota. Mas o pastor disse isso. Esse versículo aqui. Você chega em casa, depois, quando você tiver tempo, você lê novamente o versículo. Guarda no seu coração. No outro dia de manhã, você lê de novo. Pronto. Aí você vai colocando na sua mente, no seu coração, aquilo que o próprio Espírito pediu para você fazer. Nós fazemos assim? Nós ouvimos a palavra e anotamos? Pelo menos. Ainda bem que agora tem a filmagem, né? Então eu posso assistir no outro dia. Você assiste? Para lembrar quais são os pontos que foram ensinados. Não pela eloquência do pregador, mas pela palavra em si, que é de Deus. Então eu esqueço disso. Por isso, depois eu digo, meu Deus, eu preciso de mais fé. Ei, olhe pela minha fé. Olhe
a minha espiritualidade, olhe para o crescimento espiritual da minha vida, mas eu não faço absolutamente nada para exercer, para, para inserir na minha vida, no meu caráter em relação a isso. Então ele diz, contudo aqui, depois que ele lê, que a gente lê aqui o que ele falou em versículo 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele continua. Contudo, apenas algumas palavras depois, o Paulo, no versículo 10, ele diz assim: na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que aqui progridam cada vez mais. Então, Paulo ele faz uma exortação, ele diz o que é para fazer, depois ele se lembra, o Espírito Santo faz com que ele se lembre, mas vocês já fizeram isso. Aí quando ele fala isso, se ele parar por aqui, ele diz assim, aí todos ficam orgulhosos. Eita, a gente já fez. Aí o que ele diz no final? Ele diz, exortamos vocês que progridam cada vez mais. Então não adianta você fazer alguma coisa e parar por ali. Você tem que fazer com que isso seja uma rotina sua. Então, às vezes eu ouço a palavra, eu sei o que eu devo fazer, eu posso até fazer algumas vezes, mas daqui a pouco eu paro. Porque eu tenho outras prioridades, porque o mundo me sufoca. Mas eu já fui salvo. Qual é a demonstração da minha salvação? Produzir frutos. 30, 60, 100 por um. Mas por que eu não faço isso? Será que tem alguma coisa errada com a minha vida? Será que eu fui salvo? Você pode até dizer isso. Quando você diz isso, você é salvo. Porque você está preocupado com a sua própria salvação. O que falta para você? Exercício. Porque quando você quer ficar forte, saudável, você exercita. Você vai para a academia 3 vezes por semana, às vezes todo dia. E você fica fazendo de tudo para ficar forte. Eu faço o essencial. Eu vou 3 vezes por semana, meia hora por dia só. Para necessidade. Mas como é que eu exerço o meu crescimento espiritual? Eu preciso exercitar. Paulo fala isso. Você tem que se esmerar, você tem que se exercitar. Você quer chegar na chegada final ali, receber sua coroa, você se exercite como um corredor. Qual é a aplicação? Deus é amor. O amor dá a qualquer preço. O amor sacrifica para perdoar. O amor que alcança, crescendo em amor. Nós podemos, queridos, fazer todas essas coisas. E temos de fazê-las, se desejarmos crescer na graça do amor. Mas temos de fazer tudo com a completa compreensão de que só Deus pode fazer o amor crescer dentro da nossa alma. E sabemos que sua vontade é que cresçamos em amor. Só Deus pode fazer crescer na sua alma, no seu espírito, o amor. Mas Ele sabe que você precisa. Você precisa só o quê? Se deixar ser levado por Ele. Não é com as minhas próprias forças. Aí você vai dizer, mas eu fico de braços cruzados esperando que o amor entre no meu coração e no meu íntimo, no meu ser, e que eu exerça esse amor. Não, eu tenho que praticar. Como é que eu pratico? Pedindo a Deus força necessária. Pedindo oração. Mas a oração não é, ei, ore por mim, pela minha vida espiritual. Mas você não faz absolutamente nada. Você não lê a palavra, você não ora, você não vai para os cultos, né, periodicamente. Aí você quer que você cresça. E quando você chega na igreja, você assiste o culto, vai embora, não fala com ninguém. Você não chama a pessoa para dizer, olha, como é que está a sua vida? Como é que foi a semana? Vamos compartilhar aqui, eu tive um problema, aí eu resolvi porque eu orei a Deus assim, 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 e você conta a sua experiência para o outro. Você tem falado com jovens sobre namoro? Ah, mas eu não tenho tempo para isso, pastor. Mas tem, aqui, ó, nesse domingo.
Para um pouquinho para pensar, chega num jovem, e aí, como é que está a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas perspectivas? O que você quer? O que você vai estudar e tal, aquele negócio todo. E aí, o jovem já está lá querendo arranjar uma pessoa, e você vai ensinar para ele sobre como viver a vida cristã. Chegar para o jovem e dizer assim, olha, presta atenção, você vai conhecer alguém, fique um tempo na amizade, um bom tempo na amizade, para conhecer profundamente quem é aquela pessoa. Veja se ela é realmente uma cristã, um cristão. Depois, mas antes disso, fala com o seu pastor para pedir orientação. Né? Não faça as coisas sem falar com o pastor, porque o pastor está aqui para te ajudar. Essa é a minha função. Direcionar, cuidar das ovelhas, instruir as ovelhas. Essa é a minha função. Não esqueça da função do pastor. Pastor, tem um tempo para mim? Na hora, meu querido, eu estou estudando aqui, mas eu abro esse tempo. Sempre faço isso. E muitas pessoas vêm falar comigo. Você está com problema, você segura o seu problema, você não fala para ninguém, ou você fala para alguém, já explodindo, porque você não falou, não comunicou com o pastor para pedir ajuda. Eu não sou super inteligente para resolver todas as coisas, mas eu tenho alguma experiência para te orientar, queridos. Então a gente perde a nossa vida cristã, o exercício da nossa vida cristã. Então preste atenção, você tem que falar com as pessoas para ajudá-las. Isso faz parte do discipulado, onde um vai ajudando o outro, um vai ensinando o outro a viver a vida cristã, por causa do amor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela bondade, misericórdia e graça que o Senhor nos concede. Obrigado pelo fruto do Espírito. O amor é essencial para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a exercer, nos conceda força necessária para a vida cristã. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, por cada membro que faz parte do teu corpo. Ajuda-nos a viver a vida cristã. Nos capacite, Pai, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que na próxima semana a gente possa continuar a aprender mais. Fique orando, volte à noite para louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quero falar com